Olá pessoal, eu sou a Jaine e hoje iremos falar um pouco sobre racismo, preconceito racial e discriminação racial. Nós sabemos que esses três conceitos referem-se às condições sociais opostas ao desejo de igualdade, tanto de posições como de condições na sociedade atual. E para que tenhamos mudanças satisfatórias, se faz necessária a criação de políticas públicas, de ações afirmativas. E para isso, precisamos entender como se dá esse conceito de raça e de racismo na sociedade e também nos séculos passados. Bom, tudo se inicia a partir do século XV com as grandes navegações, onde os europeus passam a ter contatos com outros povos com características físicas e culturais diferentes, surgindo assim as variedades humanas. As explicações na época se deram a partir de conceitos religiosos baseados na teologia, que era a base do conhecimento na Idade Média. Eles retiraram argumentos da Bíblia a partir do mito dos três reis magos, que caracterizavam as raças negra, branca e amarela. Nos séculos XVI e XVII, o conceito de raça já havia mudado e levam em consideração, então, a linhagem e a descendência. A partir do século XVIII, os estudiosos vão começar a ir atrás de conhecimentos científicos, deixando de lado os conhecimentos religiosos, e passam então a considerar a cor da pele, o que vai justificar então as desigualdades e as diferenças entre os povos. E a partir do século XIX, passam também a levar em consideração outros aspectos morfológicos do corpo humano, como o formato da boca, do nariz, do queixo, o tamanho do cérebro humano. Bom, era isso, fiquem agora com os outros tópicos. Olá pessoal, hoje irei falar um pouco sobre o nascimento do racismo, que no Brasil teve início no período colonial, onde os portugueses trouxeram os primeiros negros, surgindo então da necessidade de nomear as políticas nazistas aplicadas na Alemanha. Então, a classificação em raças, ela foi socialmente criada para esconder algo não proclamado, essa relação de poder e dominação entre grupos humanos. É justamente a partir dessa classificação da humanidade entre raças hierárquicas na qual os negros apareciam em última posição. Me faço dois questionamentos. O primeiro é: se a raça não existe, por que o racismo ainda prevalece? E o segundo, porque conceitualmente não é adequado chamar o negro de racista? O primeiro provém de uma prática realizada por quem utiliza, que é o próprio racista, que na imagem dele, raça provém de grupo social com traços culturais, costumes, valores, que consequentemente considera inferiores ao grupo ao qual pertence. E o segundo faz relação que o negro ele sofreu diversas formas de exclusão e desigualdades sociais, em consequência da dominação de grupos considerados brancos. Eu não tinha o propósito de se beneficiar para exercer um maior poder de dominação contra um grupo social, mas sim poder usufruir dos direitos que foram negados há anos. Ao contrário do discurso do racista, que está no sentido de manter um determinado status de dominação. Racismo e preconceito racial. Uma história. Para se entender como é caracterizado o preconceito racial e até mesmo a discriminação racial em nosso país, é necessário que façamos um apanhado histórico de como os estudiosos brasileiros têm encarado a questão racial no Brasil. Podemos dividir essas discussões em três momentos, conforme nos indica Ricardo Ventura Santos e Marcos Shor Maia. No primeiro, que se inicia no século XIX, por volta de 1870, fortemente influenciado por movimentos europeus, os intelectuais irão dizer que os problemas que o país enfrentava se derivam à grande mistura de raça, e que somente branqueando a população é que se resolveriam as dificuldades brasileiras. Por volta dessa mesma época, chega ao fim o tráfico negreiro, no mundo, inclusive no Brasil, e a mão de obra passa a ser buscada na Europa, através da vinda de imigrantes desse continente para o país.
Pode-se notar, tanto entre os pensadores quanto do governo desse período, um racismo escancarado, onde a concepção de raças inferiores e superiores era clara. A partir de 1930 é que se busca outra maneira para se entender as relações raciais no Brasil. Durante esse segundo momento de debate, será importante a contribuição de Gilberto Freire. Para esse pensador, a mistura entre raças é um elemento importante na formação do país. Segundo ele, a convivência entre escravos e os senhores das fazendas não era tão cruel como havia sido retratada e as suas relações eram marcadas pela tolerância. Na década de 50, se começará a explicar as desigualdades raciais de outras formas. Os estudiosos desse momento irão afirmar que o preconceito racial, mesmo com a miscigenação, ainda existia devido à transformação da sociedade, que antes era marcada pelo pensamento escravocrata e que agora passava a integrar-se no moderno sistema capitalista. Na década de 70 é que se começará a reconhecer a influência desses fatores nas concepções de vida dos afrodescendentes. E apenas no final dos anos de 1980 e início da década de 90 é que o governo, pressionado também pelas reivindicações do movimento negreiro, começará a criar políticas públicas para reduzir a desigualdade social entre negros e brancos. Os estudos sobre relações raciais atuais reconhecem que o racismo e o preconceito racial são a chave para explicar as desigualdades sociais às quais a população negra ainda está submetida. Apesar da inexistência biológica de raças, diversos estudos têm comprovado que tal noção é determinante na distribuição das pessoas na hierarquia social. O preconceito e a discriminação racial são frutos do racismo e, portanto, se constituem práticas racistas. O preconceito racial é um juízo preconcebido de caráter negativo que utiliza das ideias e crenças racistas para se firmar. Acredita-se que no Brasil a população negra seja maior do que aparece nas estatísticas, pois devido ao preconceito racial ou de cor, muitos são influenciados a não se autodenominarem negros, mas como pardos e até brancos. O racismo, o preconceito e a discriminação racial vêm passando por transformações na sua forma de se manifestar socialmente. Hoje, todas as formas de discriminação racial são condenadas moralmente. Assim, a diminuição do pensamento racista é mais aparente do que real. Mas este novo racismo estaria contido através de afirmação de valores de igualdade. Assim, um racista atualmente não discriminaria negro de forma direta, lhe atribuindo traços negativos, porém também não lhe concederia certas características tidas como positivas do seu grupo de pertencimento. Com isso, notamos que a existência de uma democracia racial é um verdadeiro mito. O racismo está presente de forma direta na sociedade. Discussão conceitual de etnia. Nos últimos anos, tem-se evidenciado um deslocamento do conceito de raça para a noção de etnia, recompondo os modelos explicativos sobre as diferenças entre grupos humanos. Tal deslocamento conceitual vem sendo alvo de reflexão entre os estudiosos do tema, que buscam destacar as suas possibilidades e limites para explicar os modos como os identificamos e nos diferenciamos em grupos humanos. A principal diferença entre esses termos é o fato de que o conteúdo da raça, da sua origem, é morfobiológico, ou seja, através dos traços faciais, cor da pele, e o da etnia é sociocultural, histórico ou psicológico.